Bom dia, investidor. Bem-vindo a mais um programa gráfico hoje, quarta-feira, dia 11 de janeiro. Meu nome é Regis Chinchilla, falo aqui direto da matriz da Gradual Investimentos. A gente vai comentar um pouquinho sobre o Ibovespa e o Dow Jones e o S&P, tá? Ontem tivemos o mercado aí novamente em alta, isso bastante positivo aqui se a gente olhar para o gráfico do índice Ibovespa, já que a gente estava numa região. Na verdade, a gente continua na região de indefinição, mas uma região ainda mais estreita, que era dos 59.500 até os 58.000. Agora a gente conseguiu subir um pouco ontem e testar essa região aí dos 59.900. Chegou a trabalhar até acima dos 60.000, 60.100 foi a máxima, mas não teve força para um rompimento, tá? A gente hoje não tem um mercado definido, a direção definida e os futuros estão trabalhando mistos, então a expectativa é esse teste. Um rompimento seria muito positivo para o Ibovespa, abriria caminho aí para buscar a faixa dos 64.000 de curto prazo. Eu até coloquei os 60.700 como um ponto imediato de resistência, mas não seria tão forte, tá? Os 64.000 seria um objetivo interessante para o Ibovespa. Só que a gente precisa desse rompimento, né? A gente viu uma pressão de venda tentando trabalhar na região dos 60.000 no intraday de ontem. E para hoje vamos ver como é que o mercado vai trabalhar. A gente pode ver alguma realização, seria até natural, tá? No caso de uma realização aí os 59.400, 500 também, mas seria esse último topo deixado aqui. Essa região é uma região de suporte no caso de uma realização. E os outros fundos aqui, esse primeiro fundo na região dos 58.500 e 57.900 continua sendo o último fundo deixado aí pelo Bovespa mais importante, tá? Bom, falando do Dow Jones, movimento por lá permanece ou continua um movimento de alta. Ontem novamente seguiu nessa direção. Ele parou um pouquinho nesse último candle de alta aqui deixado. Não conseguiu romper, mesmo assim ainda a situação ainda permanece positiva, tá? A expectativa ainda de buscar os 12.760 lá, aquela região de topo em julho, tá? Que é esse patamar traçado logo acima. Então a situação ainda é bastante positiva. No S&P tivemos ontem a aproximação aí do 1.292, 1.293, que é esse topo aqui de outubro, tá? Então ele chegou nesse patamar, muito interessante o rompimento, tá? Como eu estava falando ontem, muito parecido com o Ibovespa, né? Tá trabalhando certinho aí com o Ibovespa. Então batendo nesse patamar, um rompimento também seria bastante positivo pro S&P, daria uma direção ainda mais definida. Continua trabalhando em alta, topos de fundos ascendentes, então por enquanto a situação também é bastante positiva no S&P. Bom, no relatório 3 dias gráfico seguimos com as 3 operações abertas na compra: Duratex, Localiza e Randon. O mercado ontem, principalmente para Duratex e Localiza, acabou indo um pouco acima dos 3%, aí o pessoal acabou vendendo, então acabou voltando, mas mesmo assim a situação ainda é bastante comprada, tá? Eu vejo com alguma atenção essa falta de força na compra aí, né? Na verdade, o pessoal começou a sair, ele voltou bem rápido. Isso não é o ideal, mas ainda a situação ainda é comprada. Vamos ver como é que os dois papéis oscilam hoje. E Randon abriu ontem, continua na compra aí. Estava numa situação no intraday de acumulação vinda de uma alta, né, prescindendo de uma alta, o que era bastante interessante. Então acabou saindo dessa faixa aí do 8,84 e vamos ver se ganha ainda mais força, né? Não foi muito bem ontem, mas está seguindo na direção que a gente espera aí para esse papel, e é um papel bem fundamentado também. Isso é interessante. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, deixe meu e-mail, chinchilla@gradualinvestimentos.com.br, e é isso. Bom dia de mercado, bons negócios e até amanhã.